Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula de rede de dados. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto da aula passada. Na aula passada nós falamos sobre a parte de cabeamento, né? Nós falamos sobre o cabo par trançado. Aliás, algumas aulas nós temos falado sobre cabeamento. Que se enquadra justamente nos meios guiados, né? Os meios de transmissão guiados. Hoje nós falaremos sobre os meios de transmissão não guiados, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa comunicação que acontece via a rádio, né? Essa comunicação via ar, utilizando o ar como um meio de transmissão. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre esse assunto e nós vamos começar fazendo uma revisão do que nós estudamos na aula passada. Então, vamos para essa revisão e também fazer a correção dos exercícios para validação da sua presença. Então, vamos para a nossa revisão, né? Revisão sobre cabo par trançado, né? Foi o assunto da nossa aula passada e nós vimos, né, que o cabo par trançado ele é o cabo utilizado nas redes locais, né? Ele que é o responsável por conectar os computadores até os equipamentos. Então essa é a função do cabo par trançado, né? É muito comum, muito utilizado nas redes locais, tá? Você pegando aí qualquer rede, você vai ver que de um computador vai sair um cabo que vai até um equipamento de rede, equipamento esse hub ou switch ou até mesmo um roteador. Então o cabo par trançado, nós vimos que ele pode ser classificado, né, quanto à sua velocidade em 10 base T, né, e também em 100 base T, né, e aí o 10 base T ele tinha 100 megabits por segundo de velocidade e um alcance de 100 metros, né, e o 100 base T 100 megabits por segundo e um alcance de 100 metros. Então o que fica marcado, né, é que o alcance de um enlace, né, um segmento de um cabo de par trançado, ele pode ter no máximo um segmento de 100 metros sem que seja preciso uma repetição. E aí, com relação à sua construção física, né, nós classificamos esses cabos em UTP, né, que é o Unshielded Twist Pair, e o STP, que é o Shielded Twist Pair. Então, o UTP ele é o cabo par trançado sem blindagem. Já o STP ele é o cabo par trançado com blindagem. Então, dessa forma, né, o cabo UTP é aquele que não tem a blindagem, ele vai ter dentro dele 4 pares, né, porém não vai ter a blindagem. Já o STP, além dos 4 pares, ele tem uma blindagem, né? Essa mesma blindagem que é a blindagem que o cabo coaxial possui, né, para blindar com relação às ondas eletromagnéticas, protegendo quanto a ruído e assim por diante. Então o cabo STP é um pouco mais complexo, mais caro também, e aí ele consegue fazer essa proteção dos cabos, né, da informação, né, que está percorrendo aqui nos condutores do cabo com relação às interferências eletromagnéticas, né, de motores, enfim, equipamentos que possam gerar onda eletromagnética. E aí nós vimos também, né, que dentro desses 4 pares, né, nós temos as cores, né? Então você tem lá um par que é a cor branco com laranja mais a cor laranja, o branco com verde mais a cor verde, né? O branco com marrom mais a cor marrom, o branco com azul mais a cor azul, tá? E aí nós utilizávamos, né, esse par, né, o porquê do par, né? Por que ele é um cabo par trançado e por que a transmissão ela é feita em pares? Justamente por conta da técnica do cancelamento. Então a transmissão e a recepção elas utilizam 2 fios, né, que é o mesmo par,
para transmitir dados, só que um com a polaridade invertida em relação ao outro. Tá? Então, dessa forma, né, a corrente que circula em um cabo terá sentido inverso à corrente que vai circular pelo outro cabo, gerando campos magnéticos de mesma intensidade, porém com sentidos opostos, né, onde um campo vai cancelar com o outro. Né? E é o que nós vimos então na aula passada. Né? Enquanto em um par você vai ter a corrente em um sentido, o outro você vai ter a corrente no outro sentido. O que vai gerar um campo, né? Em um dos cabos do par, o campo vai estar num sentido, no outro o campo vai estar no outro sentido, e aí você vai ter um cancelamento porque você vai ter sentidos opostos. Né? E como o campo eletromagnético ele é um vetor, então ele vai ter direção e sentido, né? A direção é a mesma, mas o sentido ele é contrário, então eles vão se cancelar. E aí você não vai gerar o campo eletromagnético que é gerado pela própria corrente que passa por um condutor, que é descrito pela regra da mão direita. Então, um campo vai se cancelar com o outro, é por isso que você tem o par dentro aí, né, do par trançado. Né? Na verdade, você tem 4 pares aí dentro do cabo par trançado. E aí, por isso que você tem que mandar, né, o sinal positivo e o sinal negativo. Né? Quando a gente fala de sinal simétrico, enquanto o sinal normal ele é positivo, no simétrico ele é negativo. Então, aí nós utilizamos a técnica do cancelamento. Aí, como nós falamos, né, nós vimos que o tamanho máximo do cabo par trançado é de 100 metros por segmento, né, sem fazer a repetição. E a conexão dele é o conector RJ45. Esse era o conector do cabo par trançado. Tá? Um conector que tem aí 8 canaletas, né, com 8 contatos aqui, que ao ser crimpado, ele vai dar o contato aí para que ele possa passar então de uma placa de rede para o cabo. Nós vimos que existiam alguns padrões de montagem, né? O padrão crossover e o ponto a ponto, né? Também chamado de padrão 568A. No padrão crossover, ele é utilizado para você conectar um computador a outro computador, né? Diretamente. Então você tinha que fazer o cruzamento dentro do cabo. Tá? Então os sinais simétricos você deixava no mesmo par. Então no mesmo par você tinha que ter a transmissão positiva e a transmissão negativa, que é o sinal simétrico para você fazer o cancelamento. Mas também você tinha que em um lado do cabo, se ele saía do pino 1, a transmissão positiva, ele tinha que ser conectado até a recepção positiva no outro cabo. Se você tinha a transmissão negativa no pino 2, por exemplo, ele tinha que ser ligado até a recepção negativa e assim por diante. Tá? Então esse é o padrão crossover. Né? Então tá aqui, enquanto no pino 1, né, você liga do lado A, então você liga a transmissão positiva com branco com verde, ele vai até a recepção positiva. Já o pino 2, você tem a transmissão negativa, ele liga na recepção negativa. No 3 você tem a recepção positiva, ele liga no 1 do outro cabo, que é a transmissão positiva, né? E aí você usava depois no pino 6 a recepção negativa do lado A na transmissão negativa do lado B. Então dessa forma nós tínhamos lá o padrão crossover, tá? Onde você liga a transmissão na recepção. Então esse cruzamento ele era realizado no cabo. Tá, no próprio cabo. Já o que não era necessário no padrão 568A, né, no ponto a ponto, né, onde você só precisava repetir, né, um lado no outro lado. Então ele é utilizado para conectar um computador a um equipamento de rede. Então não é necessário o cruzamento no cabo, pois esse cruzamento ele vai acontecer dentro do hub, dentro do switch ou dentro do roteador. Então dessa forma você só tem que garantir, né, que a transmissão positiva e a transmissão negativa estejam no mesmo par e a recepção positiva e a recepção negativa estejam também no mesmo par. Né?
Então, para que você possa ter o cancelamento dos campos. Então, a mesma sequência de fios de um conector é feita no outro, né? Só que aqui a preocupação é justamente, ó, pode ver a transmissão positiva e a transmissão negativa estão no mesmo par, né? Que é o branco com verde e o verde. A recepção positiva e a recepção negativa estão no par laranja e branco com laranja. E aí a gente consegue fazer esse cancelamento. A gente usa só metade, né, dos cabos, da capacidade do conector, né, dos cabos também, para fazer a conexão de uma placa de rede, a não ser que ela seja Giga Ethernet, mas aí é um assunto mais aprofundado. Tá? Então, para você ligar um computador a outro computador, você utiliza então o padrão ponto a ponto. Então, o padrão 568A, para você ligar então dois computadores, aliás, um computador até um equipamento de rede. Para você interligar dois computadores, então você usa o padrão crossover, aí você precisa se preocupar em fazer esse cruzamento no cabo, tá ok? Bom, vamos, então eu tinha deixado uma lista de exercício, né, para validação da sua presença, vamos à correção dessa lista, né? Nós deixamos alguns exercícios para validação da sua presença. O primeiro exercício perguntava onde são utilizados os cabos par trançado. E aí o cabo par trançado ele é utilizado nas conexões das redes locais. Tá? Então essa era a resposta da questão 1. Na questão 2, qual a diferença entre os cabos 10 base T e 100 base T? Né? O 10 base T ele suportava uma velocidade de até 10 megabits por segundo, enquanto o 100 base T de 100 megabits por segundo. Perguntava a diferença. O que eles têm em comum é que os dois, né, podem transmitir em um segmento de até 100 metros. Então, um é 10 megabits por segundo, o outro 100 megabits por segundo. Essa era a segunda questão. Na terceira questão, qual a diferença entre o cabo UTP e o cabo STP? Né? O cabo UTP é o Unshielded Twist Pair, que é o cabo par trançado não blindado. Então, o UTP não possui a blindagem. Já o STP é o cabo par trançado blindado. Ele já possui a blindagem contra a interferência eletromagnética, tá? Interferência externa eletromagnética. Nós tínhamos lá a quarta questão, qual o conector utilizado nos cabos par trançado, né? O RJ45 é diferente de telefonia, né? O de telefonia é o RJ11, então o RJ45 ele é um pouco maior, né? Perguntava também na quinta questão, né? Falava que o cabo par trançado montado com o padrão crossover ele é utilizado na conexão entre o que, né? O que ligava o que liga, né? Liga o que ao que o padrão crossover, né? O cabo par trançado montado com o padrão crossover. Ele liga dois computadores, tá? Quando você quer ligar uma máquina a outra máquina, você usa o padrão crossover. Isso no dia a dia não é muito utilizado, porém é importante você saber, como técnico em mecatrônica, por conta dos equipamentos, né? De máquinas. Muitas vezes você tem que ligar um computador de um equipamento até um notebook, por exemplo, e aí você precisa lembrar que esse cabo tem que estar no padrão crossover, tá? E a sexta e última questão falava aí que o cabo par trançado montado com padrão ponto a ponto ele é utilizado na conexão entre o que? Então, o que liga um cabo par trançado montado no padrão ponto a ponto? Ele vai ligar, então, um computador, né, a um equipamento de rede. Então, esse é o cabo par trançado ponto a ponto, no modelo ponto a ponto. Então, tá aí os exercícios para validação da sua presença, né? Nós falamos sobre o cabo par trançado, revisamos então essa matéria, fizemos a correção dos exercícios para validação e agora a gente vai ao tema da nossa aula de hoje.
Legal, tá aí, você viu na nossa vinheta, né? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos falar então sobre os meios não guiados e falaremos também sobre os equipamentos de rede, começando a falar sobre o hub, tá? Então, começando e falando aí sobre a transmissão sem fio, né? Que é equivalente aos meios não guiados, né? E a gente tem lá, então, a transmissão via rádio, né, via infravermelho e via laser e também o Wi-Fi, tá? Basicamente essas são as 4 transmissões que nós temos via sem fio, né? As 4 transmissões de meio não guiado. Falando sobre a comunicação via rádio, né, que ela não é somente uma transmissão para dados, né, ela serve também para voz, né, visto aí o rádio, né, o equipamento rádio, as emissoras de rádio, mas a comunicação via rádio, elas são utilizadas para comunicação porque elas são fáceis de gerar, né, elas têm uma geração simples, tá? Então ela consegue também percorrer grandes distâncias, o que é uma vantagem, e ela pode se propagar em várias direções a partir da sua fonte. A comunicação via rádio, ela não precisa do alinhamento entre o transmissor e o receptor, tá? Não é necessário esse alinhamento. Então você tem, por exemplo, aqui uma antena, né, onde ela vai fazer toda uma área, né, de cobertura, né? E também aqui o exemplo da antena que ela tem que ser apontada uma para a outra, tá? E aí, nesses sistemas, né, de comunicação via rádio, a gente precisa lá do que nós chamamos de modulação, que é o que eu vou explicar para você, tá? Pessoal, a modulação ela vai funcionar da seguinte forma, tá? O próprio dado, né, as próprias informações, quando nós transmitimos, normalmente ela está numa frequência que nós consideramos baixa, tá? Então, para você jogar esse sinal para o ar, você precisaria de uma antena muito grande, tá? Visto que a frequência ela interfere, a frequência do sinal que você está transmitindo, ela interfere muito na altura da antena. Então, para que você possa ter uma antena menor, né, nessa transmissão e também na recepção, nós fazemos algo chamado de modulação. Então, nessa modulação, nós vamos pegar o sinal digital, tá? E nós vamos misturar esse sinal digital um outro sinal que nós vamos chamar de portadora, tá? Então, tá aqui entraria o sinal que nós queremos transmitir, né? Que seria esse daqui. E nós vamos misturar um sinal de portadora para fazer o transporte dessa informação. Tá? Então, aqui o sinal original, a portadora seria um sinal alternado, né, de uma alta frequência, e aí a mistura disso ficaria como? Né? Quando você tem o nível lógico 0, que nós estamos falando de sinal de dados, né? Quando você tem nível lógico 0, ele é 0, no nível lógico 1, ele vai misturar ao sinal da portadora. Então, o 0 é 0, no nível lógico 1, ele mistura ao sinal da portadora, que é uma frequência constante. Então aqui é esse sinal misturado que vai ser transmitido e aí ele já consegue fazer isso de uma maneira mais eficiente porque essa frequência da portadora é uma frequência mais alta e aí ele consegue misturar. É como se você quisesse jogar uma folha de papel, né, por uma distância de 10 metros. Né? Se você pegar uma folha de papel e jogar, ela não vai chegar do outro lado, né? Porque ela é muito leve, ela não tem característica para percorrer o ar, quebrar, vencer a resistência do ar para percorrer, por exemplo, 10 metros. Mas se eu pegar essa folha e enrolar ela numa pedra, né, e lançar, aí eu consigo lançar ela por 10 metros. Essa pedra seria a portadora, que ela é utilizada somente no transporte, né, e a folha seria o sinal digital que eu quero transmitir. Então, eu misturo meu sinal digital a um sinal chamado de portadora para que possa ser viável a transmissão do sinal aí ao longo do ar, né? Por uma questão de resistência do ar, característica do ar, uma série de coisas
que acaba interferindo. Então esse processo é o que nós chamamos de modulação. Então nós misturamos o sinal de uma portadora, uma frequência alta, com o sinal digital. Bom, e aí nós temos uma outra forma de transmitir dados, né, que é o Bluetooth, né, a definição de Bluetooth. Né, o Bluetooth ele é um protocolo padrão de comunicação projetado para baixo consumo de energia com baixo alcance. Então o Bluetooth ele foi pensado em economizar a energia dos dispositivos e também para baixo alcance. Então, quando você quer transmitir via rádio a distâncias pequenas, né, e economizando energia, utilizar a tecnologia Bluetooth é uma das melhores coisas que você pode pensar. Então, ele é baseado em microchips, transmissores de baixo custo em cada dispositivo. Então, você tem lá um chip específico de Bluetooth, tanto de um lado quanto do outro, para que você possa, então, fazer essa transmissão. A aplicação dele, né, o Bluetooth, ele provê uma maneira de conectar e trocar informações entre dispositivos. Ele é muito usado aí em telefone celular, notebooks, computadores, impressoras, câmeras digitais, consoles de videogame, né, os controles e os consoles do videogame, o próprio rádio, né, a transmissão de música, né, principalmente música do celular, para os carros, né? Hoje em dia é tudo feito através do Bluetooth e ele tem sido muito eficiente, então, nessa troca de curta distância, tá? Através de uma frequência, né, de rádio de curto alcance, ele faz essa transmissão, e essa frequência, né, essa marca, né, ela é licenciada, tá? E ela oferece aí uma certa segurança. Então, o Bluetooth, né, ele tenta levar essa segurança, né? Ele foi licenciado pela Ericsson, né, uma empresa sueca, né? Aliás, o termo Bluetooth, né, ele tem origem nórdica, né? Então, o nome Bluetooth ele é uma homenagem ao rei da Dinamarca, né? E também da Noruega, né? Ele foi rei dos dois países lá, países nórdicos, perto da Suécia, onde a empresa que licenciou e que criou esse padrão de comunicação, né? O rei era o Harald Blenheim, né? Que se você traduzir o nome dele para o inglês, vira Harald Bluetooth, né? Algo parecido. Mas se você pegar a tradução em dinamarquês, ele vai ter outro significado, né? Significa tese escura. Mas por que esse rei foi escolhido, né, nessa tradução que significava Bluetooth? Né? Porque ele foi escolhido para representar então esse padrão de comunicação. Porque ele foi um rei que foi responsável por unificar tribos norueguesas, né, e tribos suecas e também as tribos dinamarquesas. Então, por esse motivo, né, o Harald, né, na tradução vira Bluetooth, ele foi o responsável por esse feito, e é o objetivo do Bluetooth, né, realizar essa comunicação. Então, e aí o próprio símbolo, né, do Bluetooth, ele é em homenagem, né, é um símbolo em homenagem às runas nórdicas, né, a junção das duas runas nórdicas que nós temos. Então, se você juntar a runa que representa o H e a runa que representa o B, né, você vai ter ali como resultado esse símbolo aqui, que é o símbolo do Bluetooth. Então, em homenagem a esse rei é que foi estabelecido tanto o símbolo do Bluetooth como também o próprio nome Bluetooth. Tá? Como característica, né, o Bluetooth ele foi criado, então, como eu falei, pela empresa Ericsson em 2000. Né? A velocidade do Bluetooth é de 1 megabits
1 megabyte por segundo, né? Essa é a velocidade dele. Ele tem um alcance de 10 metros, tá? Um alcance baixo, né? Porém razoável para quando você tem aí coberturas domésticas. Ele utiliza a frequência de 2,45 GHz, tá? Então o Bluetooth ele tem aí essa característica, né, de interligar, e ele é muito útil, né, quando você precisa transmitir, né, transferir informações, principalmente entre dois dispositivos, né, quando está perto um do outro, a velocidade dele não é muito alta, né, nesse ponto às vezes compensa utilizar a rede, né, mas ele possui aí uma certa uma função interessante aí, principalmente na parte de comunicação. Também ele é usado em situações que não é necessário, né, uma alta taxa de transferência por conta da sua velocidade, somente 1 megabyte por segundo. E aí nós temos outro meio não guiado, esse sim muito mais tão utilizado quanto, né, o Bluetooth muito utilizado também, que é o Wi-Fi, né? Quem não quer uma boa senha de Wi-Fi para poder acessar a internet, né? Wi-Fi, pessoal, significa Wireless Fidelity, tá? Wireless Fidelity, né? O Wi-Fi, então, ele é uma tecnologia que transmite informações por meio de radiofrequência entre equipamentos e dispositivos. É isso que nós chamamos de Wi-Fi, tá? Como característica, ele é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance, tá? Só que ela é utilizada por produtos certificados, né, que pertencem à classe de dispositivos de rede local sem fio, né, as WLANs, né? Ela utiliza esse padrão aqui, o IEEE 802.11, né? E o nome dele, né, é uma abreviação de Wireless Fidelity, ou fidelidade sem fio, tá? Então isso é o que significa o Wi-Fi. Então o padrão Wi-Fi ele vai operar nas faixas de frequência de 2.4 e também tem de 5 GHz, né? Então 2.4 GHz e 5 GHz, né? Ele não precisa de licença, diferente do Bluetooth, né? Ele não precisa de licença para instalação nem para operação, então isso torna atrativo, né? Eu falo diferente do Bluetooth, que por Bluetooth, para você inserir o padrão Bluetooth, você tem que pagar royalties para a Ericsson, tá? Já o Wi-Fi não, você pode criar um equipamento comunicando com Wi-Fi que ele não vai precisar dessa licença, tá? Porque ele não necessita de licença. E o que vai, dessa forma, acaba tornando bastante atrativo aí o uso do Wi-Fi, tá? Então o Wi-Fi é realmente uma forma interessante. Então essas são as comunicações aí que a gente tem, né, dos meios não guiados, todos eles utilizando o ar, né, como meio de transmissão. Então nós vimos lá os guiados, né? Cabo par trançado, cabo coaxial, os principais, né? E aí a gente deu uma passada sobre os cabos, sobre os meios não guiados, que é aquele que não utiliza cabo, aquele que você não vê, né? Porque ele utiliza o ar como meio de propagação dos seus sinais. Legal, pessoal. E aí, agora a gente falamos lá sobre os meios não guiados e agora a gente começa a falar sobre os equipamentos de rede. Né, aqueles equipamentos que nos auxiliam a trocar informações dentro de uma rede local. Como que isso vai funcionar? Como que isso acontece? Bom, dos equipamentos de rede local, né, uma rede local ela é composta por vários nós que são interligados por meio dos equipamentos de redes, né? Basicamente, nós temos 3 principais equipamentos de rede. Os hubs, os switchers e os roteadores, tá? Nós vamos falar desses 3, tá? E nós vamos começar falando do hub, tá? Então, quando a gente fala de nó, né, do nó, a gente está falando de interligar, né, os diversos nós através então desses equipamentos. Então, aqui eu estou representando os equipamentos e aqui os pontos, né, de conexão
aqui utilizando 2 equipamentos de rede. Começando falando justamente do hub, né? Vamos começar pelo hub, que hoje já não é tão utilizado, porém tem aí o seu uso ainda em muitas empresas, tá? E estudar sobre o hub também já dá o início a outros equipamentos de rede, como o switch e também o roteador. O roteador já é um pouco mais diferente, mas o switch tem um funcionamento bem parecido com o hub, a função bem parecida. Então, falando do hub, né, e definindo o hub, nós temos que o hub ele é um equipamento que concentra todos os nós de uma rede local, utilizando uma topologia estrela. Então é quando você tem lá os computadores, você pega lá um cabo par trançado e liga então todos eles no mesmo ponto. Esse mesmo ponto, né, esse nó aqui, é o que nós vamos chamar de concentrador. E esse concentrador ele pode ser justamente o hub. Aliás, a palavra hub significa concentrador em inglês. Então o hub ele tem essa função, né, de juntar todos os pontos de uma rede, né, essa função que ela é importante aí para a rede, tá? Bom, e aí nós temos ainda com relação ao hub, né, ele possui várias portas onde são conectados os cabos de rede de cada computador. Então ele tem ali as portas para você fazer conexão. Aqui é uma foto de um hub, né? Esse hub ele vai ter algumas portas e essas portas elas servem para você entrar justamente com o conector RJ45, né? Então justamente para você colocar o cabo e a outra ponta do cabo vai estar ligada no computador, tá? Então você tem o computador, coloca um cabo RJ45 montado agora no padrão ponto a ponto e o outro lado vai entrar aqui no painel do hub, tá? Então você vai conectando os cabos aqui, conectando as máquinas. E aí essas máquinas vão estar interligadas em rede graças ao hub, né? Como a gente colocou aqui, né? Vão estar conectados dessa forma. Que aqui é um desenho simples, né? Aqui já seria especificando um pouco mais as portas do hub, tá? A quantidade de portas ela vai poder variar de acordo com o modelo, de acordo com o fabricante, né? Então você pode ter aí hubs com 4 portas, 8, 12, 16... 24, 48, 64 e até 128 portas, onde você conseguiria interligar até 180 computadores, tá? Realmente é uma função bem interessante aí do hub. Então, o seu poder de conexão ele é muito grande. Aqui um hub de 8 portas, né? Onde a gente tem aqui, você conseguiria ligar até 8 equipamentos de rede, tá? 8 computadores, 8 notebooks e assim por diante. Aqui um exemplo de um hub de 48 portas, né? E aí esse hub ele conseguiria então conectar 48 computadores, aqui saindo 48 cabos par trançado, montado no padrão ponto a ponto, como nós vimos que é o padrão para você interligar dois cabos, um computador é um equipamento de rede. O hub ele é no caso o equipamento de rede para ligar então a um outro computador. Ou se você quiser ligar o hub em um equipamento de rede, esse cabo também é o par trançado montado no padrão ponto a ponto, tá? O funcionamento do hub, né? O hub ele não identifica o endereço dos pacotes, tá? Por isso ele não é capaz de encaminhar esse pacote, como nós vimos, né, o que era o pacote, comunicação por pacote, ele não consegue encaminhar a máquina de destino, tá? Essa é uma inabilidade dele. Então, por isso, a sua função ele é apenas de receber os pacotes enviados, né, por um PC ou por um equipamento de rede e retransmitir esses pacotes para todos os demais dispositivos da rede. Então, ele vai simplesmente receber, né, a informação e replicar para todos os outros terminais. Então aqui essa figura aqui, ela vai mostrar as ligações internas de um hub. Então caiu aqui ele do 1
A hora que ele manda para o hub, ele vai para o 2, para o 3, para o 4, para o 5, para o 6, para o 7, para o 8, ele vai para todas as outras portas. Então ele é como se fosse um fio inteligente capaz de conectar vários equipamentos. Então, por exemplo, ligando esse A no hub, o B no hub, o C e o D, todos eles no hub, a hora que eu mando a informação, quero mandar a informação do A para o C, ele vai mandar para o hub vai reproduzir para todo mundo, para o B, para o C e para o D. Mas somente é o C que vai conseguir decriptografar essa informação e recebê-la, tá? Mas a informação vai para todos, tá? Então a conexão é apenas uma, né, para todos os nós da rede, ele não tem separação, ele não consegue fazer uma ligação direta, tá? Então, nesse sentido, o hub não possui um bom desempenho, pois quando chega o pacote em uma porta, ele é retransmitido para todas as outras portas. Então, aqui a gente vê, né? Ele mandou o que está aqui em vermelho, ele queria mandar para esse outro vermelho, ele vai mandar para cá que vai reproduzir para todos. Então, olha, veio informação vermelha para todos eles. Então, imagina assim, ó, esse vermelho está comunicando com esse vermelho, esse azul está comunicando com esse azul, esse amarelo comunicando com esse amarelo e esse verde comunicando com esse verde. Então esse quadradinho vermelho é a informação que esse vermelho quer mandar para esse. Quando ele manda, ele está mandando tanto para esse, quanto para esse, quanto para esse, para todos eles. Então ele transmite, né? Só que ele reencaminha para todas as outras portas. Só que, na verdade, só vai receber aquele que é o destinatário. Então, mesmo recebendo aqui, o verde recebendo uma informação que não é dele, ele não vai conseguir abrir essa informação. Mas ele vai ocupar a sua conexão, né? O seu cabeamento. Então, por isso que ele não tem esse bom desempenho, tá? Dessa forma, então, né, cada computador de rede recebe os pacotes de dados que são para si, mas ele acaba concorrendo com outros pacotes que não são. E aí, então, ele acaba aumentando o que nós chamamos de tráfego da rede, né? Quando nós falamos de largura de banda, nós falamos do tráfego da rede, né? Então, você está aumentando a quantidade de carros, né, que está passando. Com isso, muitas vezes você acaba perdendo um pouco a velocidade. Esse é um dos problemas do hub, tá? Então, se em cada computador nós desprezássemos, né, os pacotes de dados que são para outros computadores, né, a gente teria apenas uma pequena parcela do total dos pacotes que são destinados ao computador. Então, nesse caso aqui, né, olha só quanta movimentação a gente tem, né, porque ele retransmite para todo mundo. Agora, se não fosse assim, você teria um tráfego bem menor, né, por isso que ele ocupa aí uma quantidade maior. Então, o hub é um bom equipamento, né, ele foi um dos primeiros equipamentos que surgiram. Ele deu um outro nível, né, para a comunicação, né, para essa comunicação estrela, onde você pega vários pontos diferentes e centraliza tudo no hub e ele faz essa distribuição e ele retransmite essa informação para todo mundo, né, que está conectado a ele, e quem é o destinatário é que vai conseguir receber então essa informação. O hub, o que você manda para ele replica para todas as portas, tá? Então tá aí, falamos do hub, tá? Nessa aula. Na próxima aula a gente vai falar como a gente conecta os hubs e aí a gente vai falar da evolução do hub, né? E aí a evolução do hub é o switch, tá? E a gente fala então na próxima aula. Legal, pessoal? E eu gostaria agora de deixar para você os exercícios para validação da sua presença, tá? Caso você tenha alguma dúvida, por favor, volte esse vídeo e também estarei à sua disposição no grupo de WhatsApp. Legal, pessoal? Não deixe de fazer os exercícios, tá? Eles servem para validar a sua presença e é extremamente importante aí que você os faça. Legal? Pessoal, um grande abraço a todos e até a próxima aula. Bons estudos!